Nós queremos, Senhor amado e bendito, ser dirigidos por Ti e viver, Senhor, debaixo de autoridades que sejam colocadas por Ti. Muitos comentários aí nesse vídeo que o Pablo Marçal congregou um dia na congregação do Braz, e o povo ali muito, às vezes com aquele olhar que vê a roupagem da denominação de uma maneira, só dele ter entrado, alguns já quis dizer que a congregação é a favor da política, está protegendo o candidato. Olha, irmãos, às vezes, vou falar uma coisa para vocês, às vezes o ministério nem sabe que vai chegar um candidato como ele na congregação. A gente tem que ser honesto com as coisas aqui, né, irmão? Eu já falo muitos pontos críticos aqui, né, que precisa de acertos, e sou frequentemente atacado pelos da denominação. E quando a gente fala de alguma coisa que está correto, é frequentemente atacado pelos críticos aí extremistas, porque eles acham que eles constroem um muro, uma barreira, né, que é só deles, infelizmente. É assim, infelizmente, mas... E ele foi lá naquele dia e não usou o microfone, não usou, pelo que eu sei, não foi lá para fazer discurso nenhum de política. Então a igreja não pode proibir alguém de entrar dentro da igreja, né, e frequentar os seus cultos. Não tem problema nenhum. A igreja é para louvar a Deus. E como sendo um lugar de louvar a Deus, ele deve ser aberto para todos, né? Até mesmo para aqueles que eles condenavam no passado. Aliás, falavam que a igreja no passado era outra, mas colocava ali aqueles que eles tinham como pecador de morte, lá no último banco, afastado. Se não viesse mais, melhor ainda. Esses que são os problemas da igreja. Agora, quanto a essa parte da política, não tem como proibir um candidato. Agora, quando começa a entrar uma situação, por exemplo, de liberar para ir no microfone, para o candidato dar proposta. Nós temos certeza absoluta que o Senhor existe de verdade e que o Senhor está nos vendo e nos ouvindo neste momento. Pedimos a Tua bênção sobre a vida do Marçal, Senhor. Guarda-o, protege-o, blinda-o, Senhor, com a Tua bondade e a Tua graça, Senhor amado e bendito. Faz a Tua vontade na vida dele, tirando todo impedimento e empecilho para a glória do Teu santo e bendito nome. Guarda as nossas vidas, Senhor. Dirige os corações dos Teus filhos nestas eleições tão difíceis, Senhor amado e bendito, porque o Senhor tem o comando da nossa vida. Irmãos, aí começa o culto que era para Deus, começa a ser do candidato. Observe, por exemplo, Silas Malafaia. Silas Malafaia, a igreja dele, não sei o que está virando. Aquele povo ali que frequenta é que tem toda aquela manipulação religiosa, né? Aquela maneira já veiaca de levar as pessoas, né? Alienação. E como tem em vários lugares que os irmãos sabem muito bem disso, né? E aí o povo vai, mas ele é uma pessoa que se envolve literalmente com a política, arruma rolo com todo mundo, parece algum canal aí crítico da CCB, ninguém presta, só o que ele fala. E aí Silas Malafaia, ele tem essa atitude, né, de ir lá ser alguma coisa na política e trazer esses rolos, essa bagunça. Teve aí o episódio, por exemplo, do Nicolas Ferreira, que deu a sua opinião sobre a questão do Silas, a questão do Pablo Marçal, falou sobre o Pablo Marçal. Aí você vê ele já vir logo atrás ali responder. Veja esse vídeo aí, né, que o próprio Silas Malafaia responde Nicolas Ferreira. Eu vou falar aqui é sério. Um camarada que nem tirou a fralda na política e que pertence ao PL, o partido de Bolsonaro, gravou um vídeo para ajudar esse psicopata mau caráter de Pablo Marçal. Ele fala um monte de asneira, mas eu vou destacar aqui algumas. Ele disse no vídeo que o prefeito a quem Bolsonaro apoia está rodeado de vagabundos e pertence ao sistema. Significa que também Bolsonaro está rodeado desses caras, já que apoia o prefeito e que pertence ao sistema. E que Pablo Marçal não pertence ao sistema. Eu provo que Pablo Marçal pertence ao sistema. Ele faz o jogo de Alexandre de Moraes e já disse que se for eleito prefeito vai governar com a maioria dos partidos. Agora, você que pertence ao PL, Bolsonaro nunca pediu a ninguém do PL para apoiar o candidato dele, que é o prefeito. No mínimo, você deve respeito e consideração a Bolsonaro. Tinha que ficar de boca fechada, porque eu amo o Bolsonaro, eu até dou a minha vida por ele. Deixa de conversa fiada. Você está fazendo um jogo desse psicopata farsante. Eu fico bobo, gente. Eu queria entender. Um cara aparece de repente e a direita fica encantada. O cara não tem história na direita. Ele é uma intromissão. Isso é uma vergonha, gente. Esse cara é uma farsa enganando o povo de São Paulo. Essa que é a verdade. Deus abençoe você, sua família. Deus... Então esse é um caso aí extremo de se envolver com política. E tem o caso, né,
aí da Assembleia de Deus de Belém também, né? Que foi lá, o Pablo Marçal oraram, fez a oração para ele. Aí vai lá e agora parece que fez o M, não sei se da outra vez ele foi Nunes, ali o líder supremo, o cacique velho, né? O líder supremo, José Wellington ali, fez o M junto com o Pablo Marçal, fez a oração, e fica aquele negócio, né? Se a igreja recebe lá no microfone para falar um político e dar a sua opinião, aí sim a igreja está envolvendo com política. A igreja que era para ser um culto a Deus passa a ser do político, né? Um culto ali ao político naquele dia, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer falar do político? Faz um outro, aluga um outro lugar, então quer a igreja que envolver com política e vai lá, chama os membros para quiser ir lá. Agora, se eu vou num lugar desse, vou nada. E se eu vou numa igreja dessa que vai ter um político e avisa até antes que certo político vai estar lá no dia, vou nada. Irmãos, que eu quero que vocês entendam, isso é o verdadeiro se envolver com política, porque depois, se deu a oportunidade para um ir lá no microfone, em sua maioria, a igreja cristã, ela infelizmente tem essa separação direita-esquerda, então toda ela é de direita. Agora, se dá oportunidade para candidatos ir lá, sendo um lugar que vai várias pessoas, e pessoas escolhem ser de esquerda, né, dentro da igreja, então tem que aceitar o Guilherme Boulos também e dar o parecer dele no microfone da igreja. Então, por isso que o certo é não envolver dessa maneira, levando lá na frente, igual faz a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, por exemplo, a administração do Braz é uma igreja que o seu líder é rico. Ele é o dono da igreja ali, aquele pastor, né, o bispo, sei lá como chama aquele lá. E ele recebeu ali, por exemplo, o Nunes, falou que a igreja era dele, uma coisa assim, que, né, a igreja começa o culto falando que o louvor é para Jesus Cristo. E depois termina ali falando que o louvor é todo o louvor sendo pro candidato. É uma coisa muito esquisita isso, vocês vão ver. E eu sinto até uma pena que um líder religioso pega a Bíblia na mão e consegue fazer toda essa farsa, essa manipulação das pessoas e voltar tudo por causa disso aqui, ó. Tudo por causa disso. Prefeito, esta igreja é sua. Esse povo é seu. Todo mundo já entendeu. E vai sair daqui hoje fazendo o serviço que tem que ser feito. Eu quero lhe dizer que quando você estiver triste, pensa em nós, porque nós vamos estar orando por você, pela sua família, pela sua administração, e Deus vai abençoar você. Com uma calorosa salva de palmas, com a palavra, Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo. Vender o culto que é para Deus para político. É uma vergonha isso daí. Mas o que esperar, né, da administração do Braz aqui só pode ser dessa maneira mesmo. Agora, essa é a minha opinião que eu tinha para falar aqui. Eu espero que os irmãos entendam essa questão toda, porque dentro da congregação, pelo menos, né, tirando o episódio que é de contraditório ali, que foi o ministro acabou indo ali e usou o microfone para falar na igreja do Braz, mas ele era um ministro do STF, né? A gente sabe que isso aí já é um cargo. Alguns falam, mas ele foi lá porque ele representava o Bolsonaro, para eleger o Bolsonaro. Bom, irmãos, eu não sei se foi combinado para ele lá, não sei se foi combinado para ele usar o microfone lá, mas como sendo alguma autoridade suprema aí, do Supremo Tribunal, eles, né, a gente saberia que se fosse política isso, ou se fosse uma outra autoridade ali que é neutra ou é de esquerda, e a congregação não deixasse ele testemunhar no microfone. Então não dá para saber essa questão, né? Agora, meus irmãos, imagina que foi por politicagem. Eu não sei, nem sei o que falar para vocês, porque eu não vi esse caso, porque ele não era um candidato a nada, né? Não é um candidato a nada, é questão de representar, ele teria que falar que ele estava ali através do Bolsonaro, ou falando que era para votarem no Bolsonaro. Mas essa questão toda de política dentro da igreja não pode acontecer de jeito nenhum. Dar microfone, deixar falar, igual tem feito aí essas outras... A Assembleia de Deus, né? É que a gente não vê isso nas igrejas reformadas porque não é tanto interesse dos candidatos. As igrejas reformadas, por mais que elas tenham toda aquela fala de que, né, contra os arminianos, tem canais aí que são praticamente calvinistas, então tá até falando que tudo que é arminiano, as igrejas pentecostais, tudo é uma heresia. E aí você vê essas igrejas aqui mesmo, quase nem tem igreja aqui, a cidade tem
quase 25 mil habitantes, e aí é poucas pessoas que vão na presbiteriana. Batista já fechou, que eu mostrei aqui, virou uma sorveteria. Então o candidato não tem interesse nessas igrejas, né? Porque não são uma quantidade expressiva de membros. Então o que eles querem? Assembleia de Deus, eles querem igrejas como a Congregação Cristã no Brasil. Pablo Marçal foi lá pelo número, não é porque ele veio aqui preocupado com a gente. Irmãos, eu não estou aqui escolhendo, por isso que eu estou falando da questão de candidatos entrarem dentro da igreja e usar o microfone para falar, né? Sem que a igreja depois vai tomar seu lado, aí não vai deixar o outro de esquerda fazer o mesmo. Então isso se torna politicagem dentro da igreja, né? Então ele quer entrar dentro da igreja, visitar, quer falar com a liderança, quer que o povo veja que ele viu, tudo que ele foi lá. O povo vai idolatrar mesmo, o povo vai lá atrás. O culto que era para Jesus Cristo focado ali no candidato, vai ter isso daí, mas ele não tem como impedir ele de ir lá dentro. Agora usar o microfone para falar, aí já complica, irmãos. Não tem como isso. Já não basta a liderança que não leva a sério. Muitas das vezes a liderança, né, é o culto voltado aos homens ali dentro, a ele mesmo. Não usa a Bíblia para falar naquilo que ele leu, nem que seja. A gente sempre fala isso, né? A pessoa sai fora do contexto dentro da Bíblia. Às vezes vai pregar, não, a pregação boa é a que dura 40, 1 hora. Agora teve uma pregação curta, mas se a pregação curta falou no contexto da Bíblia, levou uma boa mensagem, aquela falação toda geralmente saiu fora da igreja até a meia-noite ali, que você foi jantar, comer uma pizza, comer um lanche. Aí você já não lembra, é difícil lembrar metade de uma pregação de 1 hora. Então, só que é voltado a Deus. Agora, chega uma pessoa ali para falar o tempo todo ali, um político, chega ali e ora pro político, e ora, e faz isso. Obviamente que a pregação vai ficar curta, né? A mensagem que deve levar a igreja naquele dia ali foi que ele vai lembrar que o político foi lá na igreja. Todo mundo tá lembrando que o Pablo Marçal foi lá na congregação, né, do Braz. Foi lá, meu Deus, o Pablo Marçal visitou a gente. Mas ele visita a Assembleia de Deus, visita as outras. E aquele dia lá não é lembrado como um culto a Deus, né? Eu não tô falando aqui escolhendo políticos, porque Pablo Marçal já fez várias situações que eu desaprovo. Eu tinha visto muitas coisas dele. Eu acordava 4h57 da madrugada pra assistir Pablo Marçal. Tá, pode rir agora. Sim, eu acordava 4h57. E se eu não me engano é 4h57 mesmo, porque 4h59 já era muito batido, sabe? Ele queria andar fora da curva, que nem ele fala. Basicamente eu acordava pra ser humilhada. A gente tinha um negócio de ativação. Ai, que vergonha contar isso, meu Deus. Ficava lá pulando e fazendo uns negócios de tipo... pois é. E aí depois a gente ia ler a Bíblia, porque o Pablo, ele se acha pastor, né? Porque se você não sabe, a religião e a Bíblia é uma das coisas que mais traz verdade para as pessoas no mundo atual. Então é usado por muitos manipuladores como um escudo para dizer: escute, estou com a Bíblia, estou falando da religião, eu estou falando a verdade. Enfim, eu acho que é óbvio. E aí ele ficava o tempo todo falando que ele ia liberar algumas chaves, alguns códigos, sabe? Coisas que só se você estudar um pouquinho você já ia saber sobre a internet. Nunca fui de cair nessa balela aí, mas eu ia mais pelas partes dos insights. Afinal, eu gosto muito de estudar comportamento humano, um pouco de marketing sobre a internet, enfim. E aí, quais são as chaves que ele liberava? Nenhuma, ele ficava te ensinando a vender os vídeos dele pelo Eduz. Ou ele te vendia esses livros, se eu não me engano, por 1, 2, 3, 4, 10 reais que seja. Aí você comprava em massa, geral comprava e ele fazia um montante ali em cima de todo mundo. E ele dizia que ia dominar as massas, né? E se bem que ele não tá errado, porque ele já conseguiu com os ricos, com os evangélicos, agora é com os pobres. Agora os outros candidatos também, irmãos. Então, por falta aí, muitas das vezes, do que escolher, o povo tá, né, uma sua maioria voltado ao Pablo Marçal. É que teve comentários aí bastante de outras cidades que não são de São Paulo também no vídeo. Mas o vídeo aqui é mais por essa questão toda. A gente sabe que muitas das vezes o político ele aparece mesmo assim, depois enquanto ele tá lá, que ele tem tempo, né? Quando ele faz a campanha dele, é correria, ele vai pra lá, vai pra cá. Às vezes quando ele tá sentado na cadeira ali na prefeitura, seja onde for, ele tem sim seu tempinho de ir no culto de novo, mas ele nunca mais vai, porque ele queria o voto desse povo, né? Agora, aí a decisão é do povo, já não posso falar mais nada sobre isso daí, que quem decide é o povo. Aqui na minha cidade mesmo, falta opção, vai ganhar de novo aquele que já tava, e infelizmente assim vai, né? Muito pensamento voltado ao político, voltado a se ele foi na igreja ou não foi. Aí fica aquela esperança, toda a igreja em si voltada em eleições. Muitas dessas igrejas, claro, com interesse financeiro. Infelizmente. Bom, esse é o vídeo de hoje.
Espero que vocês curtam aí, comenta o que você já achou disso tudo, né? O que vocês acham que vai ganhar mesmo aí na política. Se vocês for Pablo Marçal, faz o M no comentário, sei lá, se você for Nunes, comenta alguma coisa para esse povo, mas assim, se tiver alguma coisa no seu comentário, alguém rebatendo, tenha paciência como cristão em responder. Eu vi muitos comentários às vezes que as pessoas ficam bravas, né? E às vezes você não é assim pessoalmente, você não é dessa maneira. Muitos aqui eu vejo isso, às vezes ele não é uma pessoa assim, mas na hora de escrever aqui todo mundo fica bravo. Mentira! E é só enviar e pronto. Mas é isso aí. Deus abençoe grandemente a todos. Até o próximo vídeo. Curta o vídeo aí, curta o canal, os vídeos ali do canal do Medita Fé. Vai lá, se inscreve no canal do Instituto Medita Fé. Deus abençoe grandemente a todos. Paz e graça verdadeira no coração de todos.